Olá, nós estamos iniciando mais um bloco aqui do nosso canal, um bloco intitulado Comentários Literários, onde a cada bloco nós escolheremos uma obra e iremos fazer comentários a respeito da obra, a respeito do seu autor, né, e aquilo que me chamou a atenção naquela obra, não propriamente uma resenha, explicando exaustivamente, capítulo por capítulo da obra, mas um apanhado geral em forma de vídeo e geralmente remetendo à resenha escrita também no meu blog, que em geral ficará aqui o link da minha resenha também aqui na descrição deste vídeo. O primeiro vídeo, então, do nosso comentário literário, nosso primeiro comentário literário, será a respeito da obra O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Esse calhamaço aqui de 616 páginas do professor Olavo de Carvalho. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco então sobre a honestidade intelectual que todos nós devemos ter para com cada escrito específico de cada escritor. Existem escritos que são melhores dentro de uma gama de escritos de um escritor. Por exemplo, o próprio professor Olavo de Carvalho reconhece, então, uma afeição a mais ou uma escrita um pouco mais, do ponto de vista arquitetural, preparada, né, no seu livro O Jardim das Aflições. Nós podemos perceber a grandeza literária e a forma, vamos dizer assim, bela e estética com que aquele livro foi planejado, não só na sua forma, mas também no seu conteúdo. É lógico que a obra de um autor não se restringe a um único livro e nem mesmo aos seus livros mais populares, mas ela deve ser pensada, né? Então, quando você fala de um autor, você não deve cometer reducionismos ao ponto de tratar aquele autor à luz de um único escrito, de um vídeo, de um post de Facebook apenas. Mas, se você quer tratar o escritor, então você tem que ser honesto a respeito do que você conhece sobre aquele escritor. Então, não adianta você reduzir a figura de alguém a aquilo que você ouviu de terceiros sobre aquela pessoa. Porque a dimensão humana, a dimensão pessoal, a dimensão acadêmica de uma pessoa não se restringe sequer a comentários de terceiros, sequer a posts de Facebook, mas de um conhecimento mais aprofundado de sua obra. Então, seja você um olavista ou um olavete, ou seja você alguém que, digamos assim, não conhece a obra do professor Olavo de Carvalho, ou até já leu algumas coisas a respeito dele, ou coisas dele propriamente ditas, ou se você é um antagonista ao professor Olavo de Carvalho, eu lhe convido a mergulhar a fundo em sua obra, a fim de que você possa então criticá-lo, digamos, com mais propriedade, com mais honestidade, né? Então, se você vai criticá-lo, critique à luz daquela obra que você leu dele. É difícil criticar um autor cujos livros não foram lidos por você, né? Seria até, vamos dizer assim, presunção de sua parte pensar conhecer algo de alguém que você nunca leu nada a respeito, né? Então, isso fala mais a respeito de uma atitude de empáfia, de antagonismo e de orgulho intelectual contra determinada pessoa, simplesmente porque ela não agrada, ela não está ligada, vamos dizer assim, ao politicamente correto. E o professor Olavo de Carvalho não tem nada de politicamente correto. Ele é alguém que vem militando contra os estudos formais e a educação universitária no Brasil há muitos anos. De fato, se formos olhar para o aluno médio, o universitário médio brasileiro, nós vamos perceber o quanto o ensino foi banalizado e o quanto os nossos grandes escritores ficaram restritos ao início do século XX, ao final do século XIX, até meados da década de 50, né, do século passado. Mas de lá para cá tem havido uma derrocada, um declínio acadêmico em nossos escritores.
Você não encontra mais alguém do quilate de Gilberto Freire, por exemplo. É difícil encontrar um poeta como Manuel Bandeira, como Carlos Drummond de Andrade, até mesmo como um Bruno Tolentino, né? É difícil encontrar escritores da envergadura de um Miguel Reale, né? É difícil encontrar críticos literários, vamos dizer assim, de uma grandeza como a do Otto Maria Carpo. Né? Por quê? Porque à medida em que o processo educacional brasileiro foi se rendendo ao que nós chamamos de socioconstrutivismo e abandonados o molde clássico, o modelo clássico de educação, né? As crianças foram tendo mais dificuldades de captar assuntos, de desenvolver sua inteligência, e chegam muitos deles às universidades totalmente alheios aos conteúdos e à profundidade dos conteúdos que lá irão encontrar, ao ponto apenas de reverberarem e de repetirem, né, como animais amestrados aquele conteúdo, do que propriamente, vamos dizer assim, trazerem aquele ensino à luz do que aprendeu e com a sua própria voz. Então, o estudante universitário, ele tem sido mais ensinado a ter uma militância política, um engajamento, né, universitário político, a participar de festas, a adentrar num ambiente que favorece o consumo de drogas, que favorece essas supostas minorias, né, do grupo LGBT, essas minorias ligadas ao feminismo, ao gaysismo, né, a ideologias racistas e por aí vai, do que propriamente se ligar a estudos. Eu me lembro, eu estive na UFAM durante o período de 1999 até 2006, e se você fosse lá, 2007, se você fosse lá, por exemplo, na área de humanas da UFAM, à noite, você não conseguia passar no ambiente, né, vendo salas com pouquíssimos alunos, e a maioria dos alunos lá fora, lá no saguão, nos corredores, fumando, né? Parecia que você estava mais numa boate do que propriamente numa universidade, né? Gritos, festas, pessoas bebendo, fumando dentro da universidade, o som na maior das alturas, enquanto o professor tentava dar uma aula lá dentro da sala de aula. Foi nisso que se transformou a nossa universidade. E essa crítica o professor Olavo de Carvalho faz com muita profundidade. Com isso, nós estamos dizendo que todos os que participam da universidade, que todos aqueles que possuem títulos acadêmicos, são pessoas que não merecem o nosso respeito. Pelo contrário, no Brasil nós temos muitos doutores, muitos pós-doutores, muitas pessoas de envergadura acadêmica a nível nacional e internacional que merecem respeito, mas que representam um mínimo da condição intelectual e acadêmica das nossas universidades, porque a grande maioria se apega meramente ao título e ao engajamento político e aos conchavos sociais que são feitos para poder apresentar uma pompa, né, social, e apresentar os títulos como aquilo que lhe dá, então, uma condição pública de ser alguém de importância, de ser alguém de valor. E aquele que não tem o título não tem valor algum. Como, na verdade, o que realmente titula alguém é o conhecimento que ele possui. E é a capacidade de apreensão desse conhecimento e a capacidade também de comunicação desse conhecimento às demais pessoas. De maneira que, como já dizia o Lima Barreto, né, no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, muitos bacharéis tinham livros, mas as mulheres viam um homem que não era bacharel ter muitos livros em sua biblioteca e dizer, para que ele vai ter livros se nem bacharel ele é? E nós precisamos voltar a perceber o valor de ler bons livros, de ler os livros clássicos, de ler os melhores autores e de colocar em evidência escritores de respaldo, escritores de grande envergadura, independente da titulação que possuam ou não. Os próprios alunos do professor Olavo de Carvalho, muitos deles têm titulação acadêmica excelente. Muitos deles são pós-doutores, muitos deles são livres docentes e estão lá dentro da universidade para cumprir o papel de educação que falta a muitos que estão lá dentro. Desta forma,
eu quero deixar claro que ao, vamos dizer assim, autenticar, ao referendar, ao endossar uma obra do professor Olavo de Carvalho, eu não estou colocando os nossos doutores e os títulos que possuem de escanteio. Eu não estou colocando eles como se fosse escória, né? Mas eu estou apenas alertando que, mais do que a ênfase nos títulos universitários, nos títulos honoríficos, nos títulos acadêmicos, nós devemos colocar a nossa ênfase na capacidade de conhecimento, de adquirir inteligência, de possuir erudição, e isso é comprovado por meio dos conteúdos que são produzidos por aqueles que advogam possuir conhecimento em determinada área. E o professor Olavo de Carvalho é uma dessas pessoas que, mesmo não tendo uma titulação acadêmica dentro da área filosófica, é um filósofo de mão cheia e que precisa ser lido pelo Brasil e pelo mundo. Por que eu digo isso? Pela capacidade que ele tem, é por isso que eu chamo ele de professor Olavo de Carvalho, de comunicar, de ensinar, de pegar um tema difícil e transmitir esse tema numa linguagem bem humorada, bem envolvente, cativante, bem escrita, em coisa de 2, 3, 4 páginas para todos nós. E é o que ele faz nos artigos do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. São 193 artigos, né, que foram compilados de, vamos dizer assim, postagens que o professor fez para diversos jornais dos anos de 1997 a 2013. O livro já está na sua 41ª edição. É um livro publicado pela editora Record, 616 páginas, e é um livro que já vendeu mais de 200 mil cópias no Brasil. Não é pouca coisa. É realmente um verdadeiro best-seller, um livro de 616 páginas ser tão bem vendido assim. E vendido não só entre os alunos do professor Olavo de Carvalho, mas entre os simpatizantes e aqueles também que são antagonistas à literatura do professor. Além de professor, ele é filósofo, porque ele desenvolveu várias teorias. Ele desenvolveu vários estudos na área de filosofia, como, por exemplo, o estudo da mentalidade revolucionária, como, por exemplo, o estudo dos 4 discursos em Aristóteles, né? Como, por exemplo, o estudo da paralaxe cognitiva, como, por exemplo, o estudo do conhecimento pela presença, né? Muito, vamos dizer assim, ligado também ao filósofo Louis Lavelle. De maneira que, dentro da literatura de Olavo de Carvalho, você vai ter uma amplitude, um horizonte tão ampliado de temas, que certamente você vai perceber, nossa, como esse homem já leu, como esse homem já estudou, como esse homem já vivenciou na sua vida tantas práticas acadêmicas e que precisam ser realmente lidas por nós. Então, é aquilo que o Felipe Moura Brasil diz na apresentação do livro, né? Sem isso aqui não dá nem para a gente começar a conversar, né? E ele, então, o Felipe Moura Brasil, aluno na época do professor Olavo de Carvalho, ele que já participou, por exemplo, do Antagonista, um jornalista que esteve ligado ao programa Pingos nos Is, um jornalista realmente muito respeitado, um grande comunicador, ele resolveu reunir esses artigos e não somente reunir os artigos, mas fazer notas como organizador do livro, notas explicativas, notas extensas, citações de apostilas que não estão contempladas nesse livro do professor Olavo de Carvalho. Agora notem, esse aqui é um livro de introdução, ele não representa a filosofia do professor Olavo de Carvalho nos mais de 20 livros já publicados por ele, livros filosóficos, livros sobre a simbólica, a arte simbólica, livros relacionados à política, né? E agora novos livros que estão sendo editados a partir dos diversos cursos que ele já deu, né? Em Edmundo Rousseau, o Psicologismo e Edmundo Rousseau, que tem sido publicado agora pela editora Vide, e tantos outros livros que ainda estão por vir, que vêm da pena do professor Olavo de Carvalho, muitos deles que estão sendo, então, tratados editorialmente pelos seus alunos, e certamente isso tem muito a enriquecer a literatura nacional. Mas esse livro, então, é um apanhado geral, é um recorte, é um mostruário do que o professor Olavo de Carvalho tem a nos ensinar. E o Felipe Moura Brasil tem um mérito, independente de ter rompido
com o professor Olavo de Carvalho, o mérito literário, o mérito de organizador desse livro está com o Felipe Moura Brasil, e ele está de parabéns, sim, pelo trabalho excelente que fez. Agora, o escritor dos artigos é o professor Olavo de Carvalho, então os parabéns vai mais ainda para o professor Olavo de Carvalho pelos artigos publicados em jornais como o Globo, a Revista Bravo, o Jornal da Tarde, o Diário do Comércio, né? A Folha de São Paulo e tantos outros jornais nos quais o professor publicou os artigos que aqui estão contidos, que foram reunidos nesse maravilhoso trabalho. Pois bem, são 26 capítulos, tratando dos seguintes tópicos. A juventude, eu destaco aqui o artigo Imbecil Juvenil, em que o professor pega a tese do René Girard, né, de mimetismo, e a tese do bode expiatório, e ele então aplica isso à juventude. A juventude querendo aceitação, cheia de ideais, de ser aceito pelos seus pares, pelos outros jovens, então imita-os. E às vezes imita-os naquilo que há de pior, né? Imita-os no consumo de drogas, nas orgias, na prostituição, né? Na promiscuidade, na preguiça intelectual. E essa imitação gera o quê? Muitas vezes uma derrocada moral, uma derrocada pessoal. Isso vai fazer com que essas pessoas, então, vamos dizer assim, entrem em declínio. E não sendo mais aceitas por aquele grupo, pelo declínio ocasionado às suas pessoas, ele vai colocar a culpa em quem? Nas pessoas que estão com eles ou naqueles que de fato os amam, que são seus pais? Ele vai colocar a culpa nos seus pais. Então, o bode expiatório são os pais. E o Olavo explica isso de uma maneira maravilhosa, mostrando que confiar a inteligência de uma nação à juventude é um grande risco. Depois ele vai falar sobre o conhecimento, sobre a vocação, e aí ele vai evocar bastante a figura do psicólogo, do psiquiatra, do neurocientista Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazista, né, exatamente por essa busca de um sentido pela vida, por essa sensação de que há um sentido na minha vida e eu vou lutar por ele até o final, independente da circunstância em que eu estiver. Um capítulo maravilhoso, um capítulo de cultura, em que o professor começa a expor o emburrecimento nacional na medida em que o socioconstrutivismo foi adentrando. O capítulo de pobreza, em que ele fala do valor que nós devemos dar e auferir ao pobre também, ao mendigo, ao maltrapilho, aquela pessoa que vem nos pedir muitas vezes, ele está precisando muitas vezes ser tratado com dignidade e com honra, né? Ser chamado de senhor, né? Receber aquele benefício, independente do que fará com ele, aquele dinheiro, uma vez dado a ele, é dele, e ele tem o direito de fazer o que bem entender com o dinheiro que recebeu, né? Um capítulo para nossa reflexão, certamente, no contexto de justiça social, o fingimento, que é a ideia, então, que muitos têm de que, de fato, emitem uma ideia de conhecimento, mas na maioria das vezes é só fingimento, é só estar imitando aqueles que também fingem, e no final das contas isso contribui muito mais para o emburrecimento nacional. Ele fala da democracia, ele vai falar do socialismo, da militância, né, da nova esquerda internacional em nosso país. Ele vai falar do conceito de revolução, que é uma das temáticas mais exploradas no livro O Mínimo. Vai falar da inteligência, né, de como, para esse processo revolucionário ocorrer, aqueles que estão por trás da revolução, aqueles que estão arquitetando a revolução, eles então arregimentam pessoas para a inteligência, então filósofos, professores de história, reitores de universidade, eles vão colocar todas essas pessoas para fazer então a revolução. E essa revolução silenciosa, vagarosa, por meio dos trabalhos na área voltada para a grande cultura, e isso vai fazer com que a revolução finalmente ocorra, à medida em que essa inteligência vá alastrando o conceito e ampliando o horizonte do conceito de intelectual, né? A ideia de um intelectual coletivo, onde não é meramente intelectual
aquele que possui conhecimento de um determinado tema, de uma determinada coisa, mas é intelectual aquele, por exemplo, ator, aquela atriz, aquele cantor que representa seu segmento. É nesse sentido hoje, por exemplo, que temos o Felipe Neto sendo reconhecido como intelectual. É nesse sentido hoje que temos a Anitta sendo reconhecida como grande intelectual. E por aí vai. Quer dizer, uma banalização da intelectualidade nacional, fruto dessa revolução e fruto dessa arregimentação da inteligência, que Olavo chama de máfia, precisa ser estudada. Aí depois passamos para o capítulo de educação, onde ele vai apresentar assim os riscos e os grandes malefícios, melhor dizendo, que o socioconstrutivismo trouxe para o Brasil, principalmente com a elevação de Paulo Freire ao patrono da educação brasileira, e ele então faz um artigo assim demolindo o que Paulo Freire realmente escreveu e pensou. De fato, aqui precisamos também entender uma coisa. Olavo, para falar isso, leu muito Paulo Freire. Então, antes de nós vamos dizer assim, criarmos a coragem para falar mal de Paulo Freire, é preciso que leiamos também a sua obra, pelo menos os livros mais essenciais, né? Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Autonomia, né? E tantos outros livros em que o Paulo Freire vai abordar essa temática ligada tanto à teologia da libertação, quanto também a essa pedagogia do oprimido. E no Brasil hoje a referência nessa temática é o Tomás Giuliano, que escreveu o livro Desconstruindo Paulo Freire. Vai falar da inveja, né? Vai falar do aborto, da ciência, da religião, da linguagem, discussão, petismo, né? Então, aí há muitos artigos mostrando que há muito tempo o professor Olavo já vinha denunciando o petismo e a sua ligação com o Foro de São Paulo, na figura de Lula, né? O feminismo, né? E aqui um artigo maravilhoso chamado Breve História do Machismo, né? Um artigo muito bem escrito, né? Onde o professor usa da sua ironia para mostrar como essa ideia de patriarcalismo que é tão contestada, né? Pelas feministas da atualidade, na verdade não passa aí de uma grande impromação, né? Ele vai falar sobre o gaysismo, sobre a criminalidade, a dominação. O capítulo dos Estados Unidos, ele se aprofundou na temática de dois presidentes com os quais ele conviveu no período em que já morou lá, que foi o George Bush e o Obama, né? Vai falar de libertação e, na minha opinião, por último capítulo, aqui no bloco que foi organizado pelo Felipe Moura Brasil, o capítulo de estudo, um capítulo maravilhoso. Só para você ter uma ideia da amplitude, um artigo desse não capta toda a gama de conhecimento e de experiência que um autor tem e todo o imaginário que ele utilizou para escrever aquele artigo, a não ser a pessoa que tenha a cultura suficiente para captar isso. E aí existem muitas esferas e muitas camadas de leitura. E muitas pessoas só veem a forma básica estrutural dos verbetes que estão ali e não conseguem perceber as camadas, vamos dizer assim, hermenêuticas que estão por detrás daquele escrito, as leituras que ele precisou fazer para escrever aquilo. E um exemplo, por exemplo, é o que nós temos no capítulo, no artigo onde começou a vida, né? Quer dizer, a virada, melhor dizendo, onde começou a virada. E esse artigo foi lido na aula 45 do COF, né? Que é o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. E ele vai explicando e esmiuçando esse artigo e mostrando quanta leitura ele fez para fazer aquele artigo, você percebe o quão rico é o imaginário, a escrita do professor Olavo de Carvalho, para que ele pudesse escrever esses artigos que estão aqui nesse livro. De maneira que eu quero indicar com muito prazer, com muita alegria, esse livro. O professor Olavo de Carvalho, é lógico, você não precisa concordar em tudo com ele, eu também não concordo em tudo com ele, né? Até porque isso é impossível, não é verdade? Mas você pode se beneficiar. E eu quero terminar, né, fazendo aqui uma citação, que na minha opinião talvez é a melhor nota do livro, na página 604, falando da vida de estudo. E eu encerro com essa citação, que diz o seguinte:
É essencial que, na ânsia de ler, não deixe sua acumulação de conhecimento ultrapassar o seu nível de autoconsciência, de maturidade e de responsabilidade pessoal em todos os domínios da vida. Se não é capaz de tirar de um livro consequências válidas para a sua orientação moral no mundo, você não está pronto para ler esse livro. Não esqueça nunca o conselho de Goethe: o talento se aprimora na solidão e o caráter na agitação do mundo. Para você ler, você vai precisar de solidão. E ali você vai adquirir talento, ali você vai adquirir cultura. Mas para você aplicar isso ao seu caráter, você vai ter que pegar esse talento adquirido nas leituras feitas em ambientes solitários, momentos de solidão, e aplicar na agitação do dia a dia. Esse livro é um mostruário, então, uma boa iniciação à filosofia e aos escritos do professor Olavo de Carvalho, mas que não representam os escritos dele como um todo, né? É só um mostruário do que ele tem a nos oferecer. E eu quero indicar, então, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Idiota em que sentido? No sentido de acreditar que o mundo gira em torno de você, que você é o centro das atenções e que você precisa, então, sair de dentro da sua caixinha própria para poder, então, ter acesso a outros domínios que transcendem a você. Então, fica aqui o primeiro comentários literários, esse bloco que se inicia hoje, com a indicação, então, desse livro, que eu considero muito bom, o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Muito obrigado e até a próxima.